Ao longo da história, em um universo repleto de mistérios, ecoam histórias de homens e mulheres comuns que foram tocados por algo extraordinário. Eles se tornaram mensageiros, os condutores da vontade divina. Sim, estamos falando dos profetas, almas corajosas que ousaram olhar além do véu da realidade e transmitir as palavras do próprio Deus. Suas jornadas, frequentemente marcadas por provações e tribulações, serviram como faróis de esperança e orientação para gerações. Hoje, vamos mergulhar nas vidas de 5 desses indivíduos extraordinários, explorando as histórias que os moldaram e as mensagens eternas que eles compartilharam com o mundo. Homens que desafiaram reis, enfrentaram a fúria da natureza e mudaram o curso da história. Preparem-se para embarcar em uma jornada inspiradora através dos anais da história, enquanto desvendamos o legado duradouro de 5 profetas que falaram em nome de Deus. Nossa jornada começa no Antigo Egito, uma terra de faraós e pirâmides, onde um homem chamado Moisés mudaria para sempre o relacionamento entre a humanidade e o divino. Nascido em tempos de adversidade, Moisés foi escolhido por Deus para uma missão monumental: libertar os israelitas das correntes da escravidão. Mas como um homem desafia um império? A resposta veio através de um encontro extraordinário no Monte Horeb. Ali, em meio à vastidão árida, uma sarça ardente chamou a atenção de Moisés. E do coração daquela chama, a voz de Deus ecoou, instruindo Moisés a confrontar o faraó e libertar seu povo. Imaginem a coragem que Moisés deve ter sentido. Um pastor humilde encarregado de desafiar um governante implacável. Mas a fé, como uma chama, pode queimar até mesmo os maiores medos. Armado com a força de sua convicção, Moisés embarcou em um caminho perigoso, destinado a desafiar os próprios alicerces do poder. A jornada de Moisés não foi fácil. Ele enfrentou a resistência do faraó, as dúvidas de seu próprio povo e os perigos implacáveis do deserto. Mas a cada obstáculo, Deus estava lá, guiando Moisés com sinais e maravilhas. As pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, o maná do céu, cada evento milagroso solidificou a fé de Moisés e do povo que ele liderava. Após 40 anos de provações no deserto, Moisés levou os israelitas ao Monte Sinai, um lugar de poder e mistério. Lá, no topo da montanha envolta em nuvens, Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, um código moral eterno que moldaria o curso da civilização. Através de sua obediência inabalável e fé inabalável, Moisés nos mostrou o poder transformador da fé. Ele nos ensinou que, mesmo diante da adversidade, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente intransponíveis, a crença no divino pode nos guiar para a liberdade. Nossa jornada nos leva agora ao reino de Israel, onde um novo profeta surge em tempos de turbulência espiritual. Elias, um homem de profunda convicção e zelo implacável, se levantou para desafiar a propagação da idolatria e lembrar o povo do único Deus verdadeiro. Em um momento crucial na história de Israel, Elias desafiou os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Os israelitas, divididos entre a adoração a Baal e a fidelidade a Deus, se reuniram para testemunhar este confronto épico.
Era um teste de fé, um confronto entre o divino e o falso. Elias, com fé inabalável, desafiou os profetas de Baal a invocar seu Deus para que enviasse fogo do céu. Eles oraram, dançaram e se cortaram, mas seus esforços foram em vão. O silêncio do céu falava muito sobre a impotência de seus ídolos. Chegou a vez de Elias. Com uma oração simples, ele clamou ao Senhor, e do céu um fogo desceu, consumindo o altar. O povo caiu de joelhos e proclamou: O Senhor, Ele é Deus. A vitória de Elias foi uma demonstração da soberania de Deus. Mostrou que a fé verdadeira supera obstáculos assustadores. No reino espiritual, a linha entre o presente e o futuro se dissolve. É um lugar onde o tempo se curva e se contorce, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. Isaías, filho de Amós, recebeu um vislumbre do futuro da humanidade. Imagine um jovem Isaías, mensageiro de Deus no reino de Judá. Ele sabia que o pecado e a injustiça não poderiam ficar impunes. Em uma visão no templo sagrado, Isaías viu a santidade de Deus. Anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória de Deus encheu o templo. Foi uma experiência que mudaria Isaías para sempre. Ele ofereceu uma mensagem de esperança, a promessa de um futuro rei, um Messias. As palavras de Isaías ecoaram através dos corredores do templo, palavras de advertência, mas também de profunda esperança. Ele profetizou a vinda de um rei diferente de qualquer outro, um descendente da linhagem de Davi, que governaria com justiça e retidão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas profecias se tornaram uma fonte de consolo e esperança para o povo de Judá, especialmente durante seus tempos mais sombrios. A promessa de um futuro rei, um Salvador, era uma luz brilhante em meio à escuridão. Isaías, através de suas visões inspiradas por Deus, nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança permanece. Ele nos ensina sobre a fidelidade inabalável de Deus e o cumprimento de suas promessas, não importa quão improváveis elas possam parecer. Jeremias, um nome que ecoa através dos tempos, carregando o peso de um chamado divino e o fardo de uma mensagem difícil. Desde tenra idade, ele ouviu o chamado de Deus, um chamado para falar a verdade ao poder, para alertar seu povo sobre seus caminhos errados. Mas Jeremias era um homem de sentimentos, um coração sensível, e a tarefa que lhe foi dada parecia quase insuportável. Ele sabia que suas palavras não seriam bem recebidas, que seria ridicularizado, rejeitado, até mesmo perseguido. E ainda assim, como uma árvore firmemente enraizada no solo da obediência, Jeremias não podia se esquivar do chamado. Ele se tornou a consciência de uma nação à beira do precipício. Sua voz um lamento constante, um apelo desesperado ao arrependimento. Jeremias nos mostra que a fidelidade a Deus muitas vezes exige coragem para ficarmos sozinhos, para nadar contra a correnteza, mesmo quando o custo é alto. Conhecido como o profeta chorão, Jeremias derramou lágrimas não de fraqueza, mas de profunda compaixão por seu povo. Ele testemunhou sua teimosia,
sua recusa em abandonar seus ídolos, sua corrida precipitada para a destruição, e a cada profecia não atendida, a cada advertência ignorada, seu coração se partia um pouco mais. Mas mesmo em meio à dor, Jeremias nunca perdeu a esperança. Ele se agarrou à promessa de Deus, a certeza de que, mesmo no meio do juízo, a misericórdia prevalece. Suas lágrimas regaram as sementes da esperança. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor de Deus permanece. Jeremias nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de perseverar, de se apegar à fé, mesmo quando tudo parece perdido. Ezequiel. Um profeta para tempos de exílio, um farol de esperança em meio à escuridão. Levado cativo para a Babilônia junto com seus compatriotas, ele se viu diante de um povo desmoralizado, despojado de sua terra, de seu templo, de sua própria identidade. Foi nesse contexto de desespero que Deus se revelou a Ezequiel em uma série de visões impressionantes, visões que desafiariam a imaginação e reavivariam a esperança. Uma dessas visões, talvez a mais marcante, o transportou para um vale árido, coberto de ossos secos, uma imagem assustadora da morte e da desolação. Ali, em meio àquele cenário de desespero, Deus perguntou a Ezequiel: podem estes ossos reviver? Uma pergunta que ecoava não apenas na vastidão daquele vale desolado, mas também nos corações abatidos dos exilados. A resposta de Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes, revelava não apenas sua fé, mas também sua profunda compreensão da natureza ilimitada do poder de Deus. E então, obedecendo à ordem divina, Ezequiel começou a profetizar. Suas palavras, como um vento impetuoso, percorreram o vale, e à medida que ele falava, um som de movimento, de ossos se juntando, encheu o ar. O que antes era um símbolo de morte e desespero, agora pulsava com vida. Os ossos secos se cobriram de carne, tendões e pele, e um exército de pessoas se levantou, restaurado pelo sopro do Deus da vida. A visão de Ezequiel se torna uma promessa poderosa para nós hoje. Um lembrete de que não importa quão desesperadora seja nossa situação, Deus tem o poder de nos restaurar, de nos trazer de volta à vida. Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. 5 profetas, cada um com sua própria personalidade, seu próprio contexto, sua própria mensagem. Mas todos unidos por um fio condutor: a fidelidade ao chamado de Deus, a coragem de falar a verdade, a convicção inabalável de que, mesmo em meio às provações, a esperança permanece. Seus legados transcendem os limites do tempo, suas histórias inspiradoras, um farol para todos que buscam viver com propósito e significado. Esses homens extraordinários nos lembram que Deus ainda fala, que Ele busca homens e mulheres dispostos a ouvir sua voz e a atender ao seu chamado. Que suas histórias nos inspirem a viver vidas de coragem, compaixão e fé inabalável, para que também possamos deixar um legado duradouro para as gerações futuras. Esses 5 profetas falaram em nome de Deus e deixaram legados que ainda ressoam hoje. Cada um deles enfrentou desafios, mas também trouxe mensagens de esperança, fé e restauração. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos.
Comente abaixo qual profeta mais te inspirou e por quê. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos sobre histórias bíblicas. Até a próxima!